Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da estreia brasileira, empate diante de Marrocos e foi uma estreia frustrante. Muita gente foi mal, incluindo o nosso treinador. Bora rapaziada, já tá inscrito aqui no canal? A gente tá falando de Copa todos os dias aqui, estamos analisando os adversários da seleção brasileira e eu tô sempre contando com você, fechou? Bora lá falar de Brasil 1, Marrocos também 1. A gente sabia que era o adversário mais forte do grupo. Marrocos, inclusive, está à frente no ranking da FIFA da seleção brasileira. Semifinalista na última Copa. Bons valores individuais, ótimos, eu diria, como o lateral Hakimi, como o Brahim Dias do Real Madrid, como o Boldi, que foi um volante camisa 6 fantástico, entre outros bons jogadores do próprio goleiro Bono, né? E uma equipe muito organizada, muito compacta, muito intensa, dinâmica, muito ciente das suas atribuições. Um time, coisa que nós ainda não temos. E mais preocupante ainda é porque quando foi chegando perto da Copa do Mundo, eu poderia não concordar com a ideia de Carlo Ancelotti, mas eu me detinha naquilo que talvez fosse o mais adequado para o momento. Eu dizia o tempo todo, pelo menos ele tem uma ideia. Só que ele simplesmente rasgou essa ideia na estreia da Copa do Mundo. Diante dos amistosos que ele fez, da sua convocação final, com características novas de jogadores que ele trouxe, né, como o Igor Thiago, o Lucas Paquetá também chegando meio que de última hora por conta da lesão que o tirou durante um bom tempo aí das recentes convocações, o Neymar também que chegou na última hora, que nunca jogou ainda com o Carlo Ancelotti, o Endrick, que ganhou a vaga pelo seu desempenho no Lyon, os laterais, a gente ainda estava com dúvidas, a gente teve dificuldades num ciclo muito acidentado de montar uma equipe titular, mas a gente via ali que ele tinha uma predileção pelo Matheus Cunha, o Paquetá depois foi se somando ali para ele dar uma reforçadinha no meio campo, dando liberdade para o Rafinha e para o Vini, o Luiz Henrique muitas vezes jogando melhor quando entrava no segundo tempo do que como titular, e até entendo isso, mas o Ryan, o Endrick, né, jogadores que podiam agregar, o próprio Danilo, né, Botafogo, que tem essa qualidade, né, e entra muito bem nos jogos sempre. Simplesmente na estreia, cara, ele, além de montar uma escalação que a gente não esperava, que não funcionou, deu muito errado. Deu muito errado porque, assim, a gente poderia marcar pressão com o Igor Thiago e os dois pontas, né, o Rafinha e o Vini. A gente não conseguiu fazer isso. Marrocos sempre saiu dessa pressão alta que a seleção brasileira fez e saiu trocando passes com extrema facilidade. O nosso meio-campo inexistiu. Teoricamente, tínhamos mais jogadores ali. Quando a gente pensava no 4-2-4, poxa vida, a gente vai jogar com 4 atacantes, a gente vai ter só o Bruno e o Casemiro como volantes, e o Matheus Cunha vai tentar ser esse cara, esse meia, né, para recompor ali quando o Brasil não tiver a bola. Então, quando ele põe o Paquetá e tira o Matheus Cunha, eu penso, e depois avança o Igor Thiago, eu penso, bom, ele botou mais um jogador no meio campo. Talvez a gente consiga ser mais eficiente nesse sentido. Fomos jantados, almoçados, engolidos no meio campo. A seleção marroquina dominou o meio-campo, que não tinha só esses três, tinha outros jogadores que, os laterais, né, fechando por dentro, os próprios pontas e tudo mais, e Marrocos simplesmente conseguia trabalhar com extrema facilidade. Mais do que isso, me incomodou muito a forma como o Brasil perdia duelos. O que são perder duelos? O que é perder duelos, né? É você perder no pé de ferro, é perder as disputas, é a segunda bola sempre do adversário. Não só na defesa, quando o Brasil perdia a bola para Marrocos, que conseguia espaço para atacar, como no ataque, em que às vezes a gente tinha a possibilidade de uma bola estourada pelo goleiro, ou um rebote, uma segunda bola ali na entrada da área, pelo lado direito e tal, o Marrocos sempre pegava essa bola. Ou seja, a bola não ficava com o Brasil. Quando o Brasil pegava essa bola, o Brasil naturalmente devolvia para Marrocos, que tinha extrema facilidade e campo aberto para jogar. O Casemiro foi assim vergonhoso no primeiro tempo. Pela experiência que ele tem, pela liderança que ele exerce, pelo jogador que ele sempre foi, eu não sei se o calor dos Estados Unidos afetou, ou se ele realmente tecnicamente está muito abaixo. Ele fisicamente não conseguiu correr atrás dos volantes de Marrocos, que assim sempre deixavam o Casemiro vendido. O mesmo vale para o Ibañez, que foi aposta do Carlo Ancelotti. Ele fez bons amistosos. Eu reconheço que ele começou a brigar por titularidade, mas ele estava visivelmente nervoso. A bola queimava no pé dele. Ele saía para dar bote lá no meio-campo e aí, quando ele perdia essa bola, ficava um buraco nas suas costas.
E o sistema também não favoreceu, na medida em que, assim, ele ficou muito exposto pelo terrível jogo do Casemiro no primeiro tempo. E o Bruno Guimarães ficou correndo de costas. E aí a gente perdeu o melhor do Bruno, né? Que é um jogador de armação, que é um jogador que pega essa bola e constrói. Não tinha como. Ele tinha que ficar correndo pelo Casemiro e por ele. Enfim, e o Paquetá, que seria esse jogador para se somar ao meio, teve muito erro técnico. Errava passe, errava construção de jogo, entregava a bola para o adversário, não conseguia render. E assim, não funcionou. E o Paquetá jogou 90 minutos, cara. Então o Ancelotti, a gente teve 20, 25 minutos assim terríveis. A gente até empata com 20 minutos, tá? E aí teve a pausa para hidratação, a gente melhora um pouquinho ainda no primeiro tempo, mas não o suficiente pra gente, sei lá, imaginar que pudesse virar o jogo. Poderia porque é futebol, né? Daqui a pouco, na individualidade, como aconteceu no nosso empate, o Rafinha poderia resolver, o Igor Thiago, que até teve uma chance numa jogada do Vini, a bola raspou a cabeça dele. Mas era só isso. Porque, cara, o gol de empate ele foi realmente um coelho da cartola. Foi, assim, um achado. Foi uma jogada do Vini pelo lado esquerdo, bem ao estilo do que ele faz no Real Madrid, 70 vezes por semana, e que ele faça mais isso, né? Porque ele nos salvou de uma derrota. Foi na individualidade dele ali. De resto, cara, o Rafinha... E aí a gente começa a ver algumas coisas que, tipo assim, será que a gente precisa insistir no Rafinha? Será que precisa insistir no Igor Thiago, que jogou só esse jogo e tal? Mas, assim, cara, teve a chance, né? Eu acho até que ele merecia a convocação, ele é um jogador de outra característica, né? Ele faz pivô, ele é forte, ele tem bola aérea, mas a gente vai insistir com o Igor Thiago, a gente vai insistir com o Rafinha, a gente vai insistir com o Casemiro. E aí no intervalo eu já teria feito 4 trocas. Eu já teria tirado o Casemiro, eu já teria tirado o Igor Thiago, eu já teria tirado o Paquetá e eu já teria tirado o Rafinha, talvez. Eu teria colocado... Bom, é que teria que tirar o Ibanhas, né? Até porque ele e o Casemiro estavam amarelados. E eles acabaram saindo também pelo péssimo desempenho. Ele tira o Ibanhas e o Casemiro. Coloca o Danilo, que era até dito como ser titular, né, para começar, e entra, e aí jogou meio tempo, né, então assim, não se desgastou tanto assim, e entra também o Fabinho no lugar do Casemiro, que entrou muito bem, porque o Fabinho, embora tenha uma idade mais avançada, nem tanta assim, né, mas essa é a idade do Fabinho, né, 34, 35 anos, talvez, mas o Fabinho, estamos ao vivo aqui, não estamos ao vivo, mas o Fabinho, cara, é um jogador de muita qualidade técnica, ele tem 93. 93, ele tem 33 anos. Nem é tão veterano assim. Que a gente vê o Fabinho jogando no Liverpool há tanto tempo, né? E agora ele tá lá no futebol da Arábia Saudita, no Al Ittihad. Mas é muito técnico, né? E eu acho que ele vai tomar conta da posição, porque o Casemiro babou na gravata, não conseguiu correr nesse jogo. E o Fabinho entra ali na experiência também, tendo um passo qualificado, ele conseguiu contornar um pouco esse problema e o Brasil melhorou no segundo tempo. Nada demais também, o jogo foi truncado, porque o Marrocos também não se lançou. O Marrocos também ficou, putz, empatamos o jogo, tá, tudo bem, a seleção brasileira, vamos ver o que vai acontecer. Quando eles viram que a seleção brasileira não ia buscar mais nada, aí na reta final do jogo eles começaram a atacar o Brasil. E eles lamentaram não ter vencido o jogo. Esse é o nosso cenário. Isso é o que está acontecendo. Marrocos lamentou não ter vencido o Brasil na estreia. E nós temos que comemorar o empate, porque deveríamos ter perdido. Olha que loucura. E aí, depois que ele coloca o Danilo e o Fabinho, mais pra frente ele faz outra troca. Matheus Cunha e Luiz Henrique. O Matheus Cunha ali eu não entendi. Eu poderia entender o Matheus Cunha para ele começar, porque é um jogador da confiança dele, porque poderia fazer essa função tática de, sei lá, perseguir o Hakimi, né, recompondo ali no meio, e podendo atacar o espaço, já que ele muitas vezes foi centroavante, tem essa função, característica, é o nosso camisa 9, embora ele não seja um 9. Se ele fosse começar com o Matheus Cunha, eu até entenderia. Pô, o Ancelotti gosta dele. Agora, no cenário que estava o jogo, para você colocá-lo no segundo tempo ali, não fez nenhum sentido. Nenhum sentido. O Luiz Henrique, sim, e o Brasil melhorou pelo lado direito, pelas jogadas que ele fez, porque aquele corredor nós não temos. Não tínhamos com o Rafinha e perdemos o Wesley. Então o Danilo não subia. Então o Luiz Henrique, quando entrou, a gente começou a fazer algumas jogadinhas pelo lado direito e os espaços se abriram.
Então, olha que novidade, né? Demorou para colocar o Luiz Henrique, ou o Ryan, ou algum jogador ali por aquele lado. E aí melhora, mas não substancialmente, mas melhora um pouco com a entrada do Luiz Henrique. O Matheus Cunha, eu repito, não entendo. Quando ele faz essas 4 trocas, eu pensei, falta só mais uma. E aí ele tem o Danilo e o Endrick no banco. Um dos dois vai ficar de fora. E isso é um erro colossal. Você não ter um desses dois jogadores, não dá. Na verdade, os dois, né? Que pra mim seriam titulares. Mas ok, você quer deixar pro segundo tempo. Agora, ele chegou num ponto que ele teve que escolher. E aí ele colocou o Danilo e o Endrick não entrou, cara. E o Ryan, sequer cogitado. Então, assim, não, Ancelotti, não. O campo tá gritando, a arquibancada tá berrando, há um clamor, cara, pra você botar jovialidade, intensidade. E olha que teve alguns espacinhos ali, cara, quando o Brasil começou a colocar esses caras na entrada da área. E aí você não tinha um Endrick, que é vertical, que pega a bola e chuta no gol. Você não tinha um Ryan pra fazer uma jogada individual pelo lado direito. Não tinha. Então, assim, desse jeito não vai dar. Eu espero que ele entenda que Copa do Mundo é coisa rápida. A gente tem agora 2 adversários teoricamente mais frágeis e que, se der uma zebra, estamos lascados. Então nós temos que ganhar e ganhar bem. Fazer saldo para poder se classificar em primeiro do grupo. Tá? E a gente vai ter que buscar isso. Que ele perceba que ele vai precisar mexer na sua ideia inicial, que a gente nem sabia que ele tinha. Porque a ideia inicial que a gente achava que ele tinha era outra, né? Só que ele, de repente, meteu essa ideia aí que ninguém esperava e não funcionou. E fomos engolidos por Marrocos. Ah, mas era o adversário mais forte do grupo e agora a tendência é a gente melhorar. Especialmente se ele mudar, se ele mudar o time. Tá bom. Só que depois da fase de grupos, vem adversários mais fortes, né? Do que Marrocos. E aí eu penso o seguinte, se Marrocos, que nem criou tantas chances claras de gol, mas controlou o jogo. Se Marrocos teve esse volume todo, esse controle todo, vocês pensem se uma seleção mais forte, mais tecnicamente qualificada, como ela chegará ao ataque do Brasil. Então, assim, a gente toma um gol num erro do Paquetá, um erro de passe, uma ligação Brahim Dias, um passe esticado entre os dois zagueiros e o atacante que joga na Holanda lá, o Sainabri, esse é o nome dele, né? Ele toca por cima do Alisson, que saiu também de uma forma muito esquisita, né? Ali o goleiro tem que sair para decidir. E ele não sabia se ficava no meio do caminho, se chegava, ficou no meio do caminho e nem olhou para a bola encobriu ele e foi um belo gol de Marrocos. A gente empata com o Vini, não cria nada mais interessante, né? Alguma outra jogada pelos lados do campo, mas muito pouco, muito pouco. A gente esperava muito mais, eu esperava uma atuação melhor. A gente podia até ter perdido para Marrocos, mas eu esperava uma atuação melhor, bola na trave, goleiro salvando, jogadas, triangulações. Nada disso aconteceu. Então, meus amigos, tem que melhorar e muito. E podemos ter Neymar alguns minutos diante do Haiti. E agora aguenta essa semana. O Ancelotti vai ter que ouvir Neymar e Endrick no ouvido dele. Ele vai ter que resolver. Alguma coisa ele vai ter que fazer. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.